Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 265º dia, trago para a leitura e comentários bíblicos os livros de 2 de Crônicas, capítulo 35, livro de Cântico, capítulo 8, dos versículos 5 a 14, e o livro de Filipenses, capítulo 1, dos versículos 1 a 11. Neste momento, você precisa estar de posse de um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Enquanto você prepara o nosso kit de fé, trago uma mensagem rápida. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora, a leitura da Bíblia. Orar, meditar, refletir. A Bíblia Sagrada está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, sua roupa, seu apartamento, celular, relógio. Ele vem para roubar agora esta semente, este estudo bíblico, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura e a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Jesus Cristo, me dê compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro 2 de Crônicas, capítulo 35. A celebração da Páscoa. Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém e eles mataram os cordeiros da Páscoa no 14º dia do primeiro mês. Josias estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos e os animou a servirem na casa do Senhor. Disse aos levitas que ensinavam a todo Israel e estavam consagrados ao Senhor: ponham a arca sagrada no templo que Salomão, filho de Davi, rei de Israel, construiu. Vocês não precisam mais carregá-la nos ombros. Agora sirvam ao Senhor, o Deus de vocês, e ao seu povo de Israel. Preparem-se segundo as suas famílias, segundo os turnos de vocês, segundo a prescrição de Davi, rei de Israel, e a de Salomão, seu filho. Ministrem no santuário segundo os grupos das famílias de seus irmãos, os filhos do povo, e que haja para cada grupo uma parte das famílias dos levitas. Matem os cordeiros da Páscoa, santifiquem-se e façam preparativos para que os seus irmãos comemorem a Páscoa segundo a palavra do Senhor dada por meio de Moisés. Josias deu ao povo, para todos os que ali estavam, 30.000 cordeiros e cabritos do rebanho, todos para os sacrifícios da Páscoa, além de 3.000 bois. Tudo isto foi tirado dos bens do rei. Também os seus príncipes fizeram ofertas voluntárias ao povo, aos sacerdotes e aos levitas. Ilquias, Zacarias e Jeiel, chefes da casa de Deus, deram aos sacerdotes, para os sacrifícios da Páscoa, 2.600 cordeiros e cabritos e 300 bois. Conanias, os seus irmãos Semaías e Natanael, e também Asabias, Jeiel e Josabade, chefes dos levitas, apresentaram aos levitas para os sacrifícios da Páscoa 5.000 cordeiros e cabritos e 500 bois. Assim se preparou o serviço e os sacerdotes se puseram nos seus lugares com os levitas pelos seus turnos, segundo a ordem do rei. Então mataram os cordeiros da Páscoa e os sacerdotes aspergiam o sangue recebido das mãos dos levitas, que tiravam a pele dos animais. Puseram de parte o que era para os holocaustos e o deram ao povo segundo os grupos das famílias, para que estes o oferecessem ao Senhor, como está escrito no livro de Moisés. E assim fizeram com os bois. Assaram o cordeiro da Páscoa no fogo, segundo o rito. Cozinharam as ofertas sagradas em panelas, em caldeirões e em frigideiras,
e as repartiram entre todo o povo. Depois os levitas prepararam o que era deles e dos sacerdotes, porque os sacerdotes, filhos de Arão, se ocuparam até à noite com o sacrifício dos holocaustos e da gordura. Foi por isso que os levitas prepararam o que era deles e dos sacerdotes, filhos de Arão. Os cantores, filhos de Asaf, estavam nos seus lugares, segundo o mandado de Davi, de Asaf, de Emã e de Jedutum, vidente do rei. Também os porteiros estavam junto aos portões. Não necessitaram abandonar o seu serviço, porque os seus irmãos, os levitas, preparavam o necessário para eles. Assim se estabeleceu todo o serviço do Senhor naquele dia, para celebrar a Páscoa e oferecer holocaustos sobre o altar do Senhor, segundo o mandado do rei Josias. Os filhos de Israel que estavam presentes celebraram a Páscoa naquele tempo e a festa dos pães sem fermento durante 7 dias. Nunca se celebrou uma Páscoa como esta em Israel desde os dias do profeta Samuel. E nenhum dos reis de Israel celebrou uma Páscoa como esta que Josias celebrou com os sacerdotes e levitas, e com todo o Judá e Israel que estavam ali, e com os moradores de Jerusalém. Foi no 18º ano do reinado de Josias que foi celebrada esta Páscoa. A morte de Josias. Depois de tudo isto, quando Josias já tinha restaurado o templo, o rei Neco, do Egito, subiu para guerrear em Carquemes, junto ao rio Eufrates, e Josias saiu para lutar contra ele. Então Neco mandou mensageiros a ele, dizendo: "O que você tem contra mim, rei de Judá? Não venho contra você desta vez, mas contra o reino com o qual estou em guerra. E Deus disse que me apressasse. Pare de se opor a Deus que está comigo, para que ele não o destrua." Mas Josias não voltou atrás. Pelo contrário, se disfarçou para lutar contra ele. Não deu ouvidos às palavras que Neco lhe havia falado da parte de Deus e foi lutar no vale de Megido. Os flecheiros atiraram contra o rei Josias. Então o rei disse aos seus servos: "Tirem-me daqui, porque estou gravemente ferido." Seus servos o tiraram do carro de guerra, levaram-no para o segundo carro que ele tinha e o transportaram para Jerusalém. Ele morreu e foi sepultado nos túmulos de seus pais. Todo o Judá e Jerusalém prantearam Josias. Jeremias compôs uma lamentação sobre Josias e até o dia de hoje todos os cantores e cantoras nas suas lamentações se têm referido a Josias. Isto se tornou um costume em Israel e essas lamentações estão escritas no livro das Lamentações. Quanto aos demais atos de Josias e às suas obras de misericórdia, segundo está escrito na lei do Senhor, e aos seus atos, tanto os primeiros como os últimos, está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel e de Judá. Amém. Compreendendo o livro 2 de Crônicas, capítulo 35, trago a exposição bíblica dos versículos 1 a 19. Em referência a 2 de Reis, capítulo 23, versículos 21 a 23, em muitos aspectos, o reinado de Josias foi semelhante ao de Ezequias. Josias procedeu à limpeza da idolatria do meio da nação, à restauração do templo e da adoração e à celebração de uma grande Páscoa, estendida a toda a nação de Jerusalém. Embora todas as festas estabelecidas em Levítico 23 fossem expressivas e importantes, a de Páscoa era especialmente significativa. Primeiro, a Páscoa fazia o povo judeu se lembrar da origem de sua nação no Êxodo, quando o Senhor o livrou da escravidão no Egito. Esta foi uma manifestação da graça e do poder de Deus. Ele tomou Israel para si como seu povo e estabeleceu um relacionamento com ele por meio da aliança do Monte Sinai. Ele era o povo escolhido de Deus, o povo da aliança de Deus, um povo para trazer glória ao seu nome.
Exposição bíblica dos versículos 20 a 24. Josias não tinha ordem de Deus para interferir na disputa entre o Egito e a Babilônia. Na verdade, o faraó Neco lhe dissera por ordem de Deus que ele se aliasse à Assíria contra a Babilônia. O Egito e a Assíria não detiveram a Babilônia por muito tempo, mas o envolvimento de Josias no conflito provocou sua morte e deu ao Egito o controle de Judá por alguns anos, conforme capítulo 36, versículos 3 a 4. Compreendendo o versículo 25, houve muitos prantos por Josias em Judá, e Jeremias até escreveu lamentações em sua homenagem, conforme Lamentações 4, versículo 20. Essas lamentações se perderam e não devem ser confundidas com o livro de Lamentações. E eu encerro a compreensão do livro 2 de Crônicas, capítulo 35, trago o versículo 26. Da morte de Josias em 608 a.C., a destruição de Jerusalém pela Babilônia em 586 a.C., um período de 22 anos, 4 reis diferentes se sentaram no trono de Davi, sendo 3 deles filhos de Josias. Nenhum, todavia, imitou sua fé. Tanto Jeoacás como Joaquim reinaram por apenas 3 meses. Este foi um momento triste para o povo de Deus, mas um remanescente fiel ainda seguiu o Senhor e ajudou aqueles que buscavam Deus em cada nova geração a conhecer o Senhor. Vamos para a leitura no livro de Cântico, capítulo 8, dos versículos 5 a 14. Sexto cântico. Coro. Quem é esta que vem subindo do deserto, apoiada em seu amado? Esposa. Debaixo da macieira eu o despertei. Ali a sua mãe teve dores de parto. Ali esteve com dores aquela que o deu à luz. Ponha-me como selo sobre o seu coração, como selo sobre o seu braço, porque o amor é tão forte como a morte, e o ciúme é tão duro como a sepultura. As suas chamas são chamas de fogo, são labaredas enormes. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém oferecesse todos os bens da sua casa para comprar o amor, receberia em troca apenas desprezo. Os irmãos. Temos uma irmãzinha que ainda não tem seios. Que faremos por esta nossa irmã no dia em que for pedida em casamento? Se ela fosse uma muralha, edificaríamos sobre ela uma torre de prata. Se ela fosse uma porta, nós a reforçaríamos com tábuas de cedro. Esposa. Eu sou uma muralha e os meus seios como as suas torres. Por isso sou para ele como aquela que encontra a paz. Coro. Salomão teve uma vinha de Baal-Amon. Ele a entregou a uns lavradores e cada um lhe trazia pelo seu fruto 1000 moedas de prata. Esposa. A minha vinha que me pertence, dessa cuido eu. Você, Salomão, terá as suas 1000 moedas e os que guardam o fruto dela, as suas 200. Esposo, você que habita nos jardins, os meus companheiros querem ouvir a sua voz. Eu também quero ouvi-la. Esposa, venha depressa, meu amado, correndo como um gamo ou um filho da gazela sobre os montes perfumados. Amém. Compreendendo o livro de Cântico, capítulo 8, dos versículos 5 a 14. Versículo 5. As filhas de Jerusalém veem o casal retornando ao lar após a viagem de lua e de mel e notam que na liteira real ela está apoiada amavelmente no marido. Conforme capítulo 3, versículo 6. Conforme vão se aproximando do povoado natural da esposa, eles veem uma macieira que se destaca e a jovem lembra ao rei de que ele dormia debaixo daquela árvore, cansado do trabalho, quando ela o viu pela primeira vez. Exposição bíblica dos versículos 6 e 7. Agora eles pertencem um ao outro e têm necessidade de ser verdadeiros um com o outro. A mulher pede a Salomão que a coloque como um selo no coração e em seu braço, pois o selo significa posse e proteção. O amor mútuo os uniu e esse amor os manterá unidos.
a garra da morte e a sepultura não podem ser quebradas, assim também é o vínculo do amor. Marido e mulher não têm inveja um do outro, mas sim ciúmes, e esse ciúme é poderoso como o próprio fogo de Deus. Exposição bíblica dos versículos 8 a 12. Esses versículos formam um apêndice à história. Conforme a jovem retorna à casa de sua meninice com o marido, ela se lembra do que seus irmãos diziam quando era mais jovem. Eles não achavam que ela estivesse preparada para casar porque ainda não havia amadurecido. Mas, apesar dos comentários dos irmãos, ela se desenvolveu fisicamente e chegou a ter os seios que seu marido admirava. Conforme capítulo 4, versículo 5 a 6, capítulo 7, versículo 3 e versículo 7 e 8. As imagens do muro e da porta estão relacionadas com a virgindade da garota. Se fosse uma porta, uma mulher de fácil acesso, ela não estaria apta para ser esposa, mas se ela se guardasse pura atrás de um muro, por assim dizer, então poderia se entregar ao homem que a pedisse em casamento. A jovem corajosamente declara que era um muro e ia para o leito conjugal como uma virgem pura. E eu encerro a compreensão do livro de Cântico, capítulo 8, versículos 5 a 14. Trago a exposição bíblica dos versículos 13 a 14. O livro termina com a jovem em seu jardim, conversando com alguns amigos, e seu marido chamando por ela, porque quer ouvir sua voz. Quando há amor, marido e esposa querem estar juntos para compartilhar ideias e sentimentos. Sim, a companhia de outras pessoas junto ao casal também é importante, mas ninguém pode substituir o companheiro dado por Deus. Como a amada responde a esse chamado? Ela fala para ele se apressar e para partirem juntos, pois os montes cobertos de especiarias, seus seios, conforme capítulo 4, versículos 5 e 6, estão esperando pelo seu toque. Claro, as companhias no jardim não entendem esse código, porque ela não quer deixar ninguém constrangido. Sim, os cônjuges frequentemente têm uma linguagem secreta de amor que os outros não entendem. Vamos para a leitura no livro de Filipenses, capítulo 1, dos versículos 1 a 11. Prefácio e saudação. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Oração de Paulo pelos filipenses. Dou graças ao meu Deus por tudo o que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo, pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês, no profundo afeto de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. Compreendendo o livro de Filipenses, capítulo 1, dos versículos 1 a 11. A declaração de Paulo, por causa da cooperação de vocês, implica a ideia de comunhão. Paulo usou 3 ideias em Filipenses 1, versículos 1 a 11, que descreve a verdadeira comunhão cristã. Ele disse que os tinha na mente, conforme versículos 3 a 6, no coração, conforme versículos 7 a 8, e em suas orações, conforme versículos 9 a 11. Exposição bíblica dos versículos 3 a 6. Enquanto Paulo aguardava seu julgamento em Roma, sua mente voltou-se para os cristãos de Filipos, e toda a lembrança que ele teve lhe trouxe alegria.
Ao recapitularmos Atos 16, vemos as lembranças que trouxeram alegria a Paulo. Ele se lembrou de Lídia e da casa dela, da pobre menina escrava que estava endemoniada, do carcereiro e da sua família que tiveram encontro com Cristo e de outros queridos cristãos de Filipos. Cada lembrança foi uma fonte de alegria. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro de Filipenses, capítulo 1, dos versículos 1 a 11. Trago o versículo 11. A diferença entre frutos espirituais e atividades religiosas humanas é que os primeiros trazem glória a Jesus Cristo. Toda vez que fazemos alguma coisa com a nossa força, temos a tendência de nos vangloriar dela. Os verdadeiros frutos espirituais são tão bonitos e maravilhosos que ninguém pode reivindicar o crédito por eles. A glória deve ir somente para Deus. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba seu alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe.